com o material como meio de expressão, eu acho que a minha relação com a massa cerâmica é tão mais forte que as tintas e o pastel, os outros materiais da pintura e do desenho ficam em segundo plano. A minha sintonia com a cerâmica e o processo cerâmico é uma coisa tão profunda e íntima que eu sempre gosto de fazer uma equivalência, assim, uma comparação entre todo o processo cerâmico e todo o processo de uma gestação. Eu acho que a coisa da maternidade é muito pontual na minha caminhada. E eu acho assim que toda transformação que acontece no processo cerâmico tem muito a ver com o fenômeno, o espetáculo, o milagre da gestação, né? Porque é um processo em que a gente entra naquele processo, lida com ele durante um tempo muito grande, com todo o cuidado, com toda a paciência que tem que se ter, e a gente nunca sabe exatamente o resultado final, apesar de todas as inovações, o avanço do tecnológico, né? Tudo que já aconteceu em termos de medicina, da ciência, de poder tentar detectar tudo que possa ocorrer numa gestação, a gente na realidade nunca sabe qual vai ser, é uma expectativa muito grande, o produto final. E assim eu vejo o processo cerâmico. É a gente produzir, a gente criar, a gente com todo o cuidado juntar as partes, manipular, aperfeiçoar, né? Esperar com toda a paciência o tempo necessário para secagem e o amadurecimento, né? O horário certo de se fazer a queima, né? E essa primeira queima eu comparo com o parto, porque daí vem o resultado de todo aquele período pré-natal, né? Então nasce a obra, né? Nasce o filho. E aí a gente começa a avaliar, ver todas as características, e aí a gente começa a pensar na maneira de como a gente vai conduzir esse filho, né? Como a gente vai trabalhar o visual desse filho, a coisa para que ele se apresente com um resultado muito bom, né? Então é todo aquele processo de saber educar, saber passar bons valores, né? Então eu acho que tem muito a ver, e isso está muito arraigado dentro de mim, né? E essa é a minha paixão pela cerâmica, porque eu acho que a cada produto meu foi um gerar e um parir, na realidade. Então é muito interessante de ver, e é uma coisa que só traz, às vezes, por pior que seja o resultado, a gente procura sempre dar a volta, né? A ver de que maneira pode-se melhorar aquela situação. Então, eu acho que tem muito a ver com a vida, né? Com a criação de uma vida real, né? Então, é um parir, é um gestar, né? E um parir a cada produto que se faça. Ele é alquímico, sem dúvida. É a percepção dessa mudança que acontece, é a percepção da mudança da vida, né? Da coisa se tornando mais forte e mais presente, né? Mais presente no presente e no futuro, né?
E são coisas que a gente faz para ficar. Então, um filho a gente faz, a gente educa, a gente cuida desse filho, né? A gente passa os nossos valores, as coisas que a gente acredita, para que ele permaneça e ele fique e tenha uma presença assim boa, né? Que não é que ele perpetue o que a gente foi, é que ele seja por ele e somado ao que a gente passa, uma pessoa ou um produto cada vez melhor, né? Eu acho que tem muito a ver isso com o que é a vida, né? E a gente que é mãe sabe, né, Adriane? E o estágio que eu mais gosto desse processo todo é ele todo. É essa ansiedade que a gente tem, essa espera, esse saber esperar, saber avaliar, é a gente saber aceitar os resultados como ele vem, tentar modificar, né? Aproveitar o que não ficou tão bom, dar a volta para que ele melhore, para que ele se adapte, porque nada na vida é o exemplo de perfeição, né? Tudo tem um pouco de bom e um pouco de não tão bom, né? E eu acho que é isso que apaixona, né, nessa caminhada. É interessante porque que a gente escolhe as coisas assim, né, para caminhar paralelamente com a vida da gente, com a história da gente, né? E na minha obra, a recorrência da figura feminina e das casas, porque é essa função, né, da maternidade, né? Porque é a gente que carrega esse produto que a gente vai apresentar para o mundo, né? É a mulher que carrega. E a casa, e eu acho que nós somos, no fundo, casas, né? Porque por um bom tempo, né? Por 9 meses no mínimo, né? Contando também aquela expectativa de quando a gente está pensando em engravidar, a gente é uma morada, né? De um ser, de um produto que a gente está elaborando ali para chegar ao final, né? Então a gente não deixa de ser uma casa, né? E, a, e as minhas casas, na maioria, se eu analisar as obras assim, visualizando tudo que eu já fiz, essas casas não estão sozinhas, né? Porque uma casa sozinha é muito triste, né? Então elas são sempre um aglomerado de casas, como é o destino da gente, né? A gente, eu acho que existe para viver com os outros, né? Numa relação. A gente existe por causa dessa relação com o outro e com o meio ambiente, né? Com o ambiente em que a gente está situado. Eu acho que a solidão não é para nós, né? Não nos cai bem uma vida solitária. Então elas se acumulam, né? As casinhas se acumulam. E é isso, né? Essa é a força, porque foi essa maternidade que foi o estopim do meu trabalho da cerâmica escultórica. Mais ou menos assim, Adri.